Quero compartilhar com você uma palavra que está no Evangelho segundo escreveu, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 8 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 8, verso 8 a 10, diz assim: Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu quero declarar nesta noite que Jesus vai encontrar neste lugar, e você que está em casa, homens e mulheres com a fé deste homem, em nome de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você conhecesse um médico, sabe, o melhor especialista, vamos dizer, sobre os problemas do coração, um médico cardíaco, e algum parente seu, um amigo seu, estava precisando muito de uma consulta, e você encontrasse esse médico na rua ou no shopping, em algum lugar, será que você não iria dizer para ele: olha, fulano, eu preciso que você vá urgente lá na minha casa ou no hospital, onde tem uma pessoa que precisa muito de uma intervenção, que precisa muito de um diagnóstico preciso de um profissional como você? Eu tenho certeza absoluta que você e eu faríamos isso. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo algo que foge à lógica humana, foge até a lógica daqueles que se diziam de Israel, filhos de Deus. Jesus está entrando em Cafarnaum, Jesus está caminhando, e é interessante que aonde Jesus vai passando, sempre tem oportunidade para ele operar um milagre, sabe? E o que eu acho muito demais em Deus, é que por onde Jesus passa, o milagre acontece. Agora, para que o milagre possa acontecer, não depende somente de Jesus, mas depende de nós, depende daqueles que estão como você nessa noite, você que está em casa, dando seus passos de fé. Então a Bíblia vai falar que esse homem, um centurião romano, o que era um centurião romano? Era um homem que ele liderava em torno de 100 ou mais soldados. Então esse homem, ele tinha autoridade. Diga comigo, autoridade. Esse homem tinha autoridade. Esse homem não era qualquer homem. E esse homem então, ele vai até Jesus. Por que ele vai até Jesus? Porque o seu servo estava acamado, o seu servo estava precisando de uma cura, o seu servo estava precisando de um milagre acontecer. E o que me chama a atenção é que esse homem, com toda a sua autoridade, romano, não fazia parte do povo de Deus. Ele vai até Jesus, ele vai ao encontro de Jesus. E uma coisa que me chama a atenção é: todas as vezes que você e eu tivermos uma necessidade que nós não podemos realizar, nós não podemos fazer, Jesus vai parar para te ouvir. Jesus então está caminhando, mas aquele homem vem e diz: Senhor, o meu servo, ele está precisando da tua presença, ele está precisando da tua ajuda, ele está precisando ser curado. Mas antes de eu falar para vocês 3 coisas que me chamaram a atenção na fé desse homem, eu preciso trazer algumas considerações. A primeira: apesar da influência e autoridade romana, não era suficiente para a solução do problema daquele homem. Eu vou repetir: apesar da autoridade, do título que ele tinha, apesar da influência que aquele homem, aquele centurião tinha, não foi capaz de resolver o seu problema. Sabe, tem muita gente que está confiando muito naquilo que está vendo, e se você confiar naquilo que você vê, isso não é fé. Aquele homem, ele não confiou no seu título,
Eu acredito que aquele homem conhecia vários médicos influentes naquela época, mas ele não foi atrás de um médico influente, ele não foi atrás de uma outra autoridade superior a ele no plano físico, no plano terreno, mas aquele homem sabia, ele ouviu falar que o carpinteiro de Nazaré, um homem simples, aonde aquele homem passava, aonde aquele homem tocava, paralíticos eram restaurados, cegos tinham visões, por onde Jesus passava, a cura, o milagre estava passando. E eu não sei se você está entendendo, se você está aqui, a Bíblia diz, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, assim eu estarei, e Jesus está aqui. Porque foi Ele que te trouxe para cá. Você não veio por causa do pregador, você não veio por causa do ministro de louvor, você veio para dar passos de fé. Então, aquele homem, a influência daquele homem não era capaz de resolver o seu problema. Tem problemas que eu e você podemos resolver, por isso que nós temos que diferenciar isso. Tem coisa que a gente tem que fazer e a gente não faz e diz, Deus, faz para mim. Mas tem coisa que eu e você não podemos fazer, e nós temos que ir para a pessoa certa. Aquele homem tinha uma necessidade, e ele levou para Jesus, para a pessoa certa. Uma outra consideração, aquele homem sabia que Jesus, meu irmão, isso é forte demais. Aquele homem sabia que Jesus não era a sua última opção, mas a única opção. A única opção, não é a última, sabe? E isso surpreendeu o mestre. Jesus então para e ouve aquele homem, e aquele homem diz, Senhor, vem curar o meu servo, mas basta apenas uma palavra tua. Aí o negócio começa a mudar, irmão. Como é que é? Um homem, todo mundo queria ter Jesus na sua casa. Jairo chamou Jesus para ir à sua casa. Todo mundo queria Jesus na sua casa, mas algo diferente acontece com aquele homem que não pertencia ao povo de Deus, era romano. Ele diz, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre no teto da minha casa. Mas, Senhor, basta apenas uma palavra que o Senhor liberar, e o meu servo será curado. Deixa eu falar uma coisa para você, levanta a tua mão direita. Talvez você chegou aqui se sentindo indigno diante de Deus, mas deixa eu te dizer uma coisa, não é porque você se sente indigno ou não, mas é se você crê que apenas uma palavra dEle liberada sobre você, vai haver cura, vai haver libertação, vai haver portas abertas. Basta apenas uma palavra para o milagre acontecer. Pode aplaudir ao Senhor, meu irmão. É só uma palavra. Aleluia. E sabe o que eu entendo aqui? Que a humildade daquele centurião era maior do que a sua autoridade. A sua humildade era maior, Fabiano, do que a sua autoridade. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus, que Deus, Ele rejeita aos soberbos, rejeitar, mas Ele concede graça, favor aos humildes. Aquele homem tinha patentes, mas ele não estava olhando para a patente, ele estava olhando para aquele que era superior a ele. E ele então vai até Jesus, ele se humilha, e quando ele ouve falar de Jesus, ele vai até Jesus. Olha aqui para mim, irmão. Sabe por que tem milagres que ainda não aconteceram na sua vida? Ou talvez na sua que está em casa? Por causa do orgulho. Você sabia? Não quero ajuda de ninguém, eu vou resolver do meu jeito. Eu sempre costumo dizer que do jeito de Deus é melhor do que o meu, do que o seu. Porque é assim que o diabo tenta trazer, é assim que ele tenta fazer na nossa vida. Não, tem que ser do seu jeito. Não, é do jeito de Deus. E nós precisamos ter a humildade para poder entender e crer que ainda que as coisas não estejam de acordo com o que a gente quer, mas Deus está fazendo. Vou repetir.
A gente tem que crer e entrar no nível de fé que basta apenas uma palavra, como Jesus liberou para aquele homem, que as coisas já estão acontecendo no mundo espiritual, já estão acontecendo, porque fé, ela quer dizer o seguinte: a fé é você crer naquilo que você já viu pela fé. Ainda não existe, mas você crê que já existe. Ainda não existe de acordo com o seu olhar, ainda não existe no mundo físico, mas já existe no mundo espiritual. E uma coisa que me chama a atenção é que Jesus não faz acepção de pessoas, mas de atitudes. Vou repetir: Jesus não faz acepção de pessoas, porque aquele homem era um centurião, não pertencia ao povo de Deus, mas ele faz como eu posso dizer, de atitudes diferentes. Aquele homem se humilhou e foi até Jesus. Aquele homem creu antes do milagre acontecer. Basta apenas uma palavra, Senhor, e o meu servo será curado. O meu servo, você imagina isso? O Bruno deu testemunho aqui, como todos os outros, testemunhos lindos. Mas eu acredito que hoje Deus está nos direcionando para a cura. Basta apenas uma palavra, segundo a medicina e segundo até a própria família. Talvez a sua avó não estaria mais viva, porque todos estavam ali fazendo aquela oração de entrega. Mas sabe, quando o homem pensa que é o final, aí Deus está dizendo: agora é só o começo do que eu vou fazer. Quando todos estão pensando que é o fim, quando todos estão pensando: menina, tu está saindo do emprego, a irmã que deu testemunho para ser agora empresária. E tem gente que olha para as pessoas, olha para você quando toma uma atitude de fé, porque fé, meu irmão, fere a lógica. Escreve isso no teu coração: a fé fere a lógica. Porque lógica é você ver, a fé é você crer que já existe, só que você ainda não está vendo. Aquele homem creu antes do milagre acontecer. Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Em nome de Jesus, levanta a tua mão direita. E você que está em casa aqui, eu não sei se você tem amigos, familiares que estão nos hospitais, que estão nos presídios, eu não sei, mas em nome de Jesus, basta apenas uma palavra e o teu filho, a tua filha, o teu marido, o teu esposo, o teu primo, o teu tio, não sei quem é, vai ser curado, vai ser liberto, em nome do Senhor Jesus. Essa porta já se abriu no mundo espiritual. Só quem tem fé para crer, então dá glória e receba em nome de Jesus. Aleluia. Olha aqui, irmão, fé significa enxergar o que Deus fala. Agora deu um nó, pastor. Como é que é? Fé significa enxergar o que Deus fala. Aquele homem enxergou o que Jesus falou. Por isso que ele disse: basta apenas uma palavra. Quem caminha pela palavra não afunda. Quem caminha pela palavra, o mar se abre. Quem caminha pela palavra vai ver paralítico andar. Quem caminha pela palavra vai ver o milagre chegar. A pergunta é: por quais palavras você está andando? Por quais palavras você tem andado, tem depositado a sua esperança? Sabe, nós precisamos entender e ter a fé desse homem, porque é uma fé que ultrapassa a lógica até do próprio povo de Deus, porque fez com que Jesus parasse. Quando os seus olhos se fecham, você começa a construir uma visão daquilo que você ouve. Quando os seus olhos físicos se fecham, os teus olhos espirituais começam agora a ouvir a palavra. A palavra, ela constrói. A palavra, ela é a continuidade daquilo que o Senhor prometeu. Aquele centurião tinha uma fé pura, e eu quero concluir para que a gente possa fazer os passos de fé. E em terceiro lugar, o limite do agir de Deus é proporcional ao alcance da sua fé. Vou repetir. O limite
do alcance do agir de Deus é proporcional ao limite da sua fé, ao alcance da sua fé. Aquele homem creu. Jesus, ele poderia ir lá na casa do seu servo e curá-lo, mas ele disse: basta apenas uma palavra.